Muito boa noite, Isis. Muito obrigada. Boa noite a você de casa. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Adriana. Boa noite para você que está em casa. E o Jornal da Cidade de hoje começa com um caso de latrocínio com requintes de crueldade. O empresário foi assassinado dentro da própria casa no bairro Sabiaguaba, em Fortaleza. De acordo com a polícia, antes de morrer, ele foi torturado. Depois, os criminosos fugiram, levando tudo do imóvel, inclusive o carro da vítima. Houve perseguição policial por uma avenida de Fortaleza. Esses criminosos foram presos. As imagens circulam nas redes sociais. Você vai acompanhar com exclusividade hoje aqui no Jornal da Cidade. As nossas equipes estão acompanhando esse caso desde cedo e a gente vai trazer mais informações, mais notícias sobre esse caso desse empresário que foi torturado e morto dentro da própria casa no bairro Sabiaguaba. Um crime cercado de requintes de crueldade e que você vai acompanhar todos os detalhes na reportagem e também nos nossos links ao vivo aqui hoje no Jornal da Cidade. Veja outros destaques da edição desta segunda-feira. Empresas de telemarketing na mira dos órgãos de defesa do consumidor. Só na primeira semana de julho foram mais de 1 bilhão de ligações inconvenientes. Motorista dirige por 6 quilômetros com moto presa na frente do carro. O condutor da moto morreu na colisão. Benefício ou armadilha? Governo aprova empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. Tem também as movimentações políticas do fim de semana e a expectativa para a estreia do JC Eleições, que a partir de amanhã recebe os 3 principais candidatos ao governo. E o bairro de Fortaleza, que foi invadido por muriçocas. A população não consegue ter paz com tantos insetos. No Jornal da Cidade desta segunda-feira, que já está no ar. Um homem matou um motociclista atropelado na cidade de Graça, região da Ibiapaba. Ele arrastou a moto da vítima, presa ao capô do carro, por cerca de 6 quilômetros. Jonas Deisson traz os detalhes. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o condutor do carro fez uma manobra e arrastou a motocicleta da vítima. Nas imagens é possível ver que algumas pessoas que estavam no local tentaram conversar com o motorista, que não desceu do carro. Conforme testemunhas, o acidente entre o carro e a motocicleta aconteceu por volta das 21 horas na rodovia que liga as cidades de Pacujá e Graça, próximo ao distrito de Caratininga. Na ocasião, o carro bateu na traseira da motocicleta. O motociclista Francisco das Chagas Albuquerque Marques, de 37 anos, morreu no local. Já o motorista do carro, Jonathan Passos Carvalho, de 29 anos, foi abordado momentos depois e preso pela Polícia Militar, que informou que Jonathan estava com sinais de embriaguez. Ainda segundo a polícia, o motorista já tem passagens por receptação, associação criminosa, crimes de trânsito, tráfico e associação para o tráfico. Na manhã desta segunda-feira, houve uma audiência de custódia que decretou a prisão preventiva do motorista. O Jornal da Cidade traz agora o caso de latrocínio com requintes de crueldade. Um empresário foi assassinado dentro da própria casa no bairro Sabiaguaba, em Fortaleza. De acordo com a polícia, antes de morrer, ele foi torturado. Depois, os criminosos fugiram, levando tudo do imóvel, inclusive o carro da vítima. A repórter Mônica Damasceno está acompanhando esse caso. Mônica, o que a polícia já sabe sobre esse crime bárbaro? Muito boa noite para você. Boa noite a você, boa noite também a todos que acompanham o Jornal da Cidade, pois essa dupla foi presa após cometer o latrocínio no bairro da Sabiaguaba. A vítima era um homem de 46 anos que foi lesionado à faca. Em seguida, a dupla fugiu em direção ao bairro Sapiranga. Nas imagens do núcleo de vídeo monitoramento da CIOPS, é possível registrar o momento exato em que a dupla acaba invadindo uma casa. E foi lá que a dupla foi capturada. Também junto à dupla foi apreendido a caminhonete, um simulacro de arma de fogo e a faca, que foi o objeto utilizado no crime, no latrocínio. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, esses homens foram conduzidos até a DHPP da Polícia Civil. Até o momento, essas são as informações e eu volto com vocês.
Muito obrigada, Mônica. 3 toneladas de fios de cobre roubados foram apreendidas em um sítio no bairro Sabiaguaba, em Fortaleza. O material estava escondido em um quarto do imóvel. A polícia também encontrou um maquinário pronto para derreter os fios. 2 homens sem antecedentes criminais foram presos. Os cabos teriam sido furtados de 2 empresas de telefonia. E agora o QR Code vai vir para a tela porque começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e também a campanha de multivacinação de crianças e adolescentes. Ela se estende até o dia 9 de setembro e as imunizações ocorrerão em todos os 116 postos da capital. No GC+, você sabe onde, como e quais vacinas fazem parte dessa campanha. São só gotinhas indolores, mas que fazem toda a diferença na proteção das crianças. Por isso, a mãe do João Pedro, de 1 ano e meio, fez questão de trazer o menino para ser imunizado logo no primeiro dia da campanha. Trouxe logo, aproveitando a campanha, porque a gente não pode deixar, passar, nem atrasar. Todas as crianças até 4 anos, 11 meses e 29 dias precisam tomar a vacina contra a poliomielite. Por ser uma campanha de atualização vacinal de crianças e adolescentes, não existe uma meta definida. O objetivo principal é que todos fiquem protegidos, ainda mais neste momento em que as vacinas estão com cobertura abaixo do esperado. Nós estamos desde 2021 com coberturas baixas no Brasil e no mundo inteiro. Então nós precisamos recuperar essas coberturas vacinais para que a gente tenha certeza que nossas crianças e adolescentes estejam protegidos contra doenças, inclusive, que já foram erradicadas. A multivacinação é direcionada a crianças e adolescentes de até 14 anos, 11 meses e 29 dias, não vacinados ou com esquemas vacinais incompletos, conforme o calendário nacional de vacinação. Todas as vacinas que não foram feitas na infância, elas devem ser feitas em qualquer fase da vida que a pessoa procure para atualização. Como a vacina contra o sarampo, cachumba, rubéola, hepatite B, mas as vacinas importantes para os adolescentes, para as meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14, é a vacina contra o HPV, que protege contra o câncer. E para meninos e meninas de 11 e 12 anos, a vacina ACWY da meningite, contra 4 tipos de meningite. O JC traz agora um assunto delicado: violência doméstica. O Ceará tem uma média de 7 detidos por dia acusados desse crime. E dados da Secretaria da Segurança Pública ainda apontam que no primeiro semestre desse ano foram mais de 1.200 prisões em flagrante, um número superior ao mesmo período do ano passado, e que só foram possíveis graças à Lei Maria da Penha, que completa 16 anos. As agressões geralmente começam dentro de casa. Um ciclo que inicia com insultos até chegar à violência física. Que eu não tinha nada, que eu não era nada, que eu era gorda, feia e que ninguém ia me querer, certo? E quando eu decidi, a denunciar, que foi uma situação que ele me expôs, citando palavras de baixo, com tudo isso. Aí foi onde eu decidi realmente, depois de 12 anos, conseguir fazer a denúncia e de lá para cá, só vitórias. Graças à Lei Maria da Penha e às iniciativas do poder público, o número de suspeitos presos em flagrante tem aumentado. O Ceará tem uma média de 7 detidos por dia acusados de violência doméstica. Dados da Secretaria da Segurança Pública ainda apontam que somente no primeiro semestre desse ano já foram mais de 1.200 prisões em flagrante realizadas, um número superior ao mesmo período do ano passado. A Casa da Mulher Brasileira é um equipamento de segurança e, para a maioria delas, o refúgio onde recebem acolhimento e têm coragem para seguir em frente. Este equipamento, ele veio materializar a proposta. Que proposta? A proposta de acabar com a via crucis, eliminar a via crucis, como também a revitimização. E algo muito importante,
É exatamente a prevenção que a gente faz. A gente está falando de uma região que fomenta esse tipo de política pública, que é referência nacional. E para mim, que sou do Rio de Janeiro, estar vindo aqui é de uma grande realização, porque a gente está vendo de forma concreta, né, um serviço de grande qualidade, uma política pública olhando para a diversidade de mulheres cearenses. Até junho deste ano, cerca de 9.000 mulheres foram protegidas pela Lei Maria da Penha. Em agosto, ela completa 16 anos. A Lei Maria da Penha é uma lei de proteção, é de assistência. E ela não é uma lei somente que veio para punir ou que veio para prender o agressor, como se diz por aí, né? Ela é uma lei que ela veio em socorro àquela mulher que está sofrendo uma violência doméstica. Quando o assunto é a proteção das mulheres, a Lei Maria da Penha é uma das 3 mais avançadas do mundo. E mesmo com tantos motivos para comemorar, os debates sobre a violência doméstica não podem parar. A gestão pública consiga, através de políticas, atingir com proteção essas mulheres que não estão na classe média, que teve acesso à legislação. O que eu queria dizer para outras mulheres, não tenha medo, denuncie. A mudança só pode acontecer se você denunciar. Um tatuador foi morto a tiros dentro de um estúdio de tatuagem no interior do estado. Foi na cidade de Mauriti, região do Cariri. Segundo testemunhas, José Renato dos Santos, de 40 anos, foi assassinado por 2 homens em uma moto que fugiram em seguida. A vítima tinha antecedentes criminais, mas a polícia ainda investiga as motivações do crime. Um idoso de 72 anos foi resgatado neste domingo pelo Corpo de Bombeiros após se perder na Serra do Lungu, município de Miraíma, região norte do estado. Ele estava desaparecido desde a última quinta-feira. Aos bombeiros, o idoso disse que ficou desorientado, sem saber como voltar para casa. Ele foi encontrado confuso, mas consciente e sem ferimentos. Ele recebeu atendimento médico e foi entregue à família. E chegou a hora de falar de futebol. Para isso, nós vamos chamar um dos nossos craques, porque é dia de camisa 8 no canal do GC+, no YouTube. Carlos Henrique Costa, muito boa noite para você. Quais são os destaques do camisa 8 dessa segunda? Tudo bem, Alexandre? Um abraço para você, para a Adriana e para todos. Bom, camisa 8 de hoje vai mostrar o que foi bom e o que foi ruim nessa rodada do fim de semana do futebol cearense. Tem notícia boa, mas vamos começar pela ruim, porque a gente tem tempo aí para aliviar, né? Primeiro, o Ferroviário foi rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro, perdeu para o Volta Redonda por 2-1 e vai disputar novamente a 4ª divisão, só que dessa vez no ano que vem. Agora, para a notícia boa, vamos começar por uma não tão boa assim, mas que no final das contas foi boa. Ceará não venceu, mas pontuou. Empatou com o Botafogo em 1-1. Vamos ver os gols? Tá aí o primeiro do Vitor Cuesta, gol do mascarado Vitor Cuesta, né? E aí, no segundo tempo, Mendonça de cabeça, depois de um embrolho aí na área, empatou o jogo para o Ceará, que pontuou lá no Rio de Janeiro, no estádio Engenhão. Já o Fortaleza, o Tricolor de Aço, pode preparar a sacola aí, ó, torcedor. O Tricolor venceu por 3-0. Vamos ver os gols? Primeiro foi do Lucas Crispim, uma sapatada do meio da área, de fora da área, de falta, golaço. Só o Luiz Henrique Pontes no terreno da Pessidec para fazer gol igual, mas foi um golaço. Hércules, no segundo tempo, também fez uma jogadaça, fez o segundo do Fortaleza. E o Robson, lá no finalzinho da partida, depois, olha só a jogada do Robson. Começou lá atrás com o Fernando Miguel, passou por todo o meio campo e o Robson fez aí o final da jogada, driblou o goleiro, fez o terceiro do Fortaleza, porque o Tricolor de Aço conseguiu uma vitória importante que deixa o Leão a 1 ponto de deixar a zona de rebaixamento. Claro que a gente vai repercutir tudo isso no Camisa 8 de hoje, 8h15 da noite, no YouTube do GC+. A gente, claro, espera todos vocês. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Carlos Henrique. Olha, o Ferroviário é um dos destaques desta segunda-feira entre os times cearenses. O Tubarão da Barra foi rebaixado para a Série D do Brasileiro de 2023. Muito boa noite, Luiz Henrique Pontes. Olá, boa noite. A 21ª rodada da Série A do Brasileiro foi até certo ponto positiva para Ceará e Fortaleza. Tivemos um empate e uma vitória acachapante, meus amigos. A equipe do técnico Marquinhos Santos encarou o time do Botafogo fora de casa e conseguiu trazer um pontinho para Porangabuçu. Em termos de classificação, o Ceará tem agora 4 pontos de vantagem para o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. E esse time é o Fortaleza. E por falar no Leão, a equipe tricolor conquistou uma vitória imponente em cima do Internacional dentro do Castelão.
3-0 foi o placar da partida. Detalhe, foi com um jogador a menos em campo. Agora, a diferença para o Avaí, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, é de apenas um pontinho. O céu, que até bem pouco tempo atrás estava bem nublado lá para as bandas do PC, agora começa a clarear. Mas aonde o tempo fechou de vez, meus amigos, foi na Barra do Ceará. O Ferroviário foi rebaixado da Série C. Com isso, em 2023, o Tubarão da Barra vai disputar a Série D. O descenso coral foi decretado na derrota por 2-1 para o Volta Redonda, na penúltima rodada da Terceirona. O rebaixamento coral é resumo de uma campanha desastrosa na competição até aqui. Em 18 partidas disputadas, o Ferroviário só venceu 5, empatou 1 e sofreu 12 derrotas. Na Terceirona 2022, o time da Barra trocou simplesmente 4 vezes de comando técnico, sem contar a renúncia do então presidente Nilton Filho lá no início do mês de julho. Agora eu fico aqui me perguntando, será que a instituição chamada Ferroviário vai conseguir atravessar o calvário que virá em 2023? O futuro se mostra sombrio lá para as bandas da Barra do Ceará. Meus amigos, tenham todos uma boa noite. Se Deus quiser, até a próxima. Daqui a pouco, o bairro de Fortaleza, que foi invadido por muriçocas. A quantidade é impressionante. E mais, beneficiários do Auxílio Brasil poderão fazer empréstimo consignado. As parcelas serão descontadas do valor pago pelo governo federal. Oi, gente! De segunda a sexta, o meu dia começa bem cedinho, porque eu tenho um compromisso muito especial. E esse compromisso é com você, aqui no Balanço Geral Ceará Amanhã. E eu te espero com as primeiras notícias do dia. Precisão, rapidez, credibilidade. Esse é o portal de notícias GC+. A notícia em tempo real no seu dia a dia. GC+, acesse conteúdo, compartilhe informação. Jovem Pan News Fortaleza, a rede da informação.
A Polícia Civil fez operação hoje contra o prefeito de Itatira, no Sertão Central, e os filhos dele. O gestor é suspeito de fraudar licitações e desviar dinheiro público. Mônica Damasceno volta a falar com a gente. Mônica, o que exatamente os agentes conseguiram, juntamente com o prefeito, na casa do prefeito, o que eles conseguiram encontrar? Olha, Adriana, a Delegacia de Combate à Corrupção cumpriu na manhã de hoje os mandados de busca e apreensão que tinham justamente esse objetivo: buscar pistas, provas que pudessem provar que o gestor, junto aos seus filhos, montaram esse esquema criminoso de corrupção para fraudar as licitações. Mas até o momento nós não sabemos o que foi apreendido, qual material foi capturado na casa do gestor para que as investigações pudessem seguir. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Itatira, que fica a 214 quilômetros aqui de Fortaleza, mas até o momento não recebemos nenhuma resposta, nenhuma atualização. Segundo a Polícia Civil, como você trouxe, o gestor é investigado por montar um esquema criminoso junto com os filhos para fraudar licitações e desviar dinheiro público. Inclusive, a casa do gestor também foi investigada na manhã desta segunda-feira. Nós seguimos acompanhando o caso e vamos trazer mais informações ao longo da semana. Por enquanto é isso, volto com vocês. Muito obrigada, Mônica. Agora, olha, tem muriçoca onde você mora? Dependendo da época do ano, todo o bairro de Fortaleza tem. Mas nada se compara à situação enfrentada pelos moradores do bairro Lagoa Redonda. Olha, Adriana, a situação por lá é absurda. E quando a gente diz que é absurda, é porque é absurda mesmo. Não dá para fazer as refeições, não dá para conversar. Imagine dormir com tanta muriçoca. Basta a noite cair que eles aparecem. E não é uma aparição normal, não. São centenas de mosquitos, milhares. Uma conta impossível de se bater. Saía de água parada, da Lagoa da Pecabura. Então, gostaria que as autoridades tomassem uma providência o mais rápido possível, porque moradores não estão satisfeitos com esses mosquitos. Isso é uma praga. A gente parou numa calçada aqui no bairro Lagoa Redonda para mostrar realmente como é que fica, né? Porque boa parte desses mosquitos, quando eles são expostos a um inseticida, que os moradores daqui usam, obviamente, eles morrem. E aí forma uma quantidade muito grande aqui no chão. Parece terra, parece poeira. Mas isso aqui são mosquitos que vêm e que morrem e que ficam amontoados aqui no chão. É uma coisa impressionante, impressionante. E é como eu falei, é impossível, entra um mosquito no meu ouvido nesse exato momento. Mas é impossível se sair na rua, acender a luz de casa, porque realmente a situação dos moradores daqui, meus amigos, está bem complicada. Quando começa a escurecer, a gente tem que fechar a casa toda, porque esses bichos, infelizmente, se deixar alguma panela ou no momento que a gente está almoçando ou jantando, ele cai na comida da gente e a gente não sabe se esses bichos causam alguma doença ou não. Alguns moradores utilizam repelentes e fazem a dedetização, mas a quantidade é absurda. Quem escolheu Fortaleza para morar já está pensando em desistir da decisão. 7 meses eu estou morando aqui nessa região de Lagoa Redonda, eu trabalhava aqui no Porto das Dunas, entendeu? Eu não estava tendo esse problema quando estava chovendo, entendeu? Depois que o período de chuva começou a cessar, entendeu? E começou a vir o sol, o calor, entendeu? Começou a aparecer esses insetos. O que a gente tem notado aqui, entendeu? Que a gente não consegue mais jantar, entendeu? Que é uma coisa básica para todo brasileiro, né? 6 horas da tarde, 7 horas da noite, entendeu? E jantar a gente não consegue mais. Por quê? Porque fica praticamente impossível você acender uma luz na sua cozinha, botar uma comida sem os insetos cair dentro. Nossa, acho que eu parar a muriçoca até aqui depois dessa matéria, viu? E a Secretaria da Gestão Regional informou que essa semana vai ser feita uma visita técnica para avaliar as condições da Lagoa da Precabura e levantar os serviços necessários na área. E foi sancionada a lei que permite que beneficiários do Auxílio Brasil façam empréstimos consignados. Com isso, as parcelas já virão descontadas do benefício. Se por um lado essa possibilidade prevê juros mais em conta, por outro pode agravar ainda mais a situação de endividamento do brasileiro. Tirar o excesso de linhas de roupas é uma das tentativas de Marcilene para ter renda. Ela recebe Auxílio Brasil, mas o dinheiro não é suficiente para pagar as contas. Já é uma ajuda, mas que para consumir realmente assim, cobrir todos os gastos não, porque vem o aluguel, vem uma água, vem uma luz, né?
e acaba que dando para tudo. A dona de casa começou a receber após ser demitida na pandemia. Antes eu trabalhava, teve a pandemia, né? A gente passou o tempo todo em casa e eu passei a trabalhar autônomo em casa, né? Fazendo uma coisa e outra. O caso de Marcilene é mais um. No país, cerca de 18 milhões de famílias recebem o Auxílio Brasil. Para ajudar na renda dessas pessoas, o Congresso Nacional aprovou e foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro a lei que autoriza o crédito consignado para este público. Pontos positivos é que pessoas que antes não tinham acesso a crédito barato, agora passam a ter acesso, podendo sair de taxas muito caras, abusivas até, em torno de 15% a 20%, e agora conseguem ter crédito mais barato, podendo até quitar essas dívidas e também ter acesso a crédito para fazer coisas que antes não conseguiriam fazer, reformar uma casa. A gente está falando de pessoas de baixa renda, então ter acesso a crédito barato é importantíssimo para elas. O empréstimo consignado é aquele que o pagamento é feito automaticamente, ou seja, ao receber o benefício, já vem descontado no valor a porcentagem contratada. Isso quer dizer que se a pessoa recebe R$ 400 e opta pelo empréstimo onde será descontado 40%, o benefício será de R$ 280. A situação de vulnerabilidade delas também é com relação a crédito. Elas só poderiam pegar crédito muito caro. Agora não, agora tem acesso a crédito com taxas mais baratas, até porque já é descontado em benefício, então, portanto, é um pouco mais seguro para o banco. Para o especialista, a modalidade é mais barata por ter juros mais baixos. Essa é a esperança de Marcilene. Eu iria pesquisar, eu iria verificar taxas e juros, porque eu acredito que vai ter, né? Eu não acredito que vai ser assim uma coisa muito facilitada, não. Em instantes, na mira dos órgãos de defesa do consumidor. Empresas de telemarketing realizam mais de 1 bilhão de chamadas em apenas uma semana. Oi, gente! De segunda a sexta, o meu dia começa bem cedinho, porque eu tenho um compromisso muito especial. E esse compromisso é com você aqui no Balanço Geral Ceará Amanhã. E eu te espero com as primeiras notícias do dia. Precisão, rapidez, credibilidade. Esse é o portal de notícias GC+. A notícia em tempo real no seu dia a dia. GC+, acesse conteúdo, compartilhe informação. Jovem Pan News Fortaleza, a rede da informação.
Debate, troca de ideias, análise e muita informação com a credibilidade do Grupo Cidade de Comunicação. A partir de amanhã você confere a estreia do JC Eleições. Um projeto multiplataforma que já nasce com a informação e o debate em pauta para manter você atento sobre tudo o que acontece durante a disputa eleitoral. Quando esta vinheta estiver no ar, fique de olho. Vem aí a cobertura completa do Grupo Cidade de Comunicação sobre as eleições. O Grupo Cidade vai fazer uma grande cobertura das eleições 2022, ouvindo os candidatos, que são os personagens principais, mas nós decidimos também ir além. Além de sairmos na frente, a gente decidiu ouvir todos os players, todos os personagens que orbitam ali os candidatos. Não só os próprios candidatos, mas lideranças políticas, presidentes de partido, pessoas que estão envolvidas diretamente. O JC Eleições é um projeto inovador pensado pelo Grupo Cidade de Comunicação. Você vai ficar por dentro dos bastidores da política, das campanhas e dos cenários que mudam a cada dia até a votação. Um desafio para todos os profissionais envolvidos. Eu acredito que o JC Eleições ele vai ser importante para todos nós como jornalistas, mas principalmente para o público, para o eleitor. Afinal, esse ano a gente vive um cenário político bem confuso, não é? E a população precisa desse momento. O projeto vai trazer os nomes mais relevantes da política aqui no Ceará. Vão ser 16 transmissões até o primeiro turno das eleições. As transmissões serão feitas na Rádio Jovem Pan News Fortaleza e na página do YouTube do GC+. Você também vai poder acompanhar os bastidores no portal e nas redes sociais. A intenção é uma só: ampliar a entrega e a pulverização da informação para todo o público cearense, trazendo conteúdo relevante para a nossa população. O conteúdo vai ser disponibilizado em formato de podcast e os melhores momentos exibidos às 7h15 da noite no Jornal da Cidade. A partir de agora começa um trabalho intenso e os apresentadores Bianca Saraiva, Alexandre Medeiros, Tiago Lima e a cientista política e colunista Carla Michele Quaresma compõem o time que vai acompanhar de perto cada movimento do jogo político. Foi dada a largada do projeto Eleições 2022 e com ela a marca da informação com credibilidade, seja na TV, no rádio, nas redes sociais, nos programas especiais ou nos debates. A população está utilizando cada vez mais as redes sociais e a gente também procura estar nas redes sociais, com transmissões ao vivo pelo YouTube, tanto do GC+, quanto da Jovem Pan News. E também nós vamos abrir o espaço para a população fazer as perguntas para os candidatos. Então, no Instagram do portal GC+, do Grupo Cidade de Comunicação, as pessoas poderão, nos comentários das fotos que nós vamos postar com os candidatos que serão entrevistados, fazer suas perguntas. A gente vai escolher algumas perguntas e vai apresentar para os candidatos que participarão aqui dessa roda de entrevistas e assim as pessoas que estão nas redes sociais vão poder participar, vão poder interagir, vão ter seus questionamentos respondidos. Você sabe aquelas chamadas abusivas de telemarketing que a gente recebe insistentemente? Bom, elas tiveram uma queda significativa desde que a Anatel determinou medidas para acabar com essa prática. São incontáveis as ligações indesejadas. O número da Lena caiu nas mãos das empresas de telemarketing. E depois disso, ela nunca mais teve sossego. Me incomodava muito, não tinha hora, né, a qualquer hora do dia. É constrangedor, muitas das vezes a gente está trabalhando e tem que parar para atender, porque a gente acha que é alguma coisa importante. E quando a gente atendia era oferecendo produtos, né, ou alguma cobrança indevida. É dessa forma, muito constrangedor. Lena foi uma das milhares de pessoas no Brasil prejudicadas com a oferta excessiva de produtos e serviços por meio de ligações telefônicas. Mas de uns dias para cá, vem percebendo uma queda no número de chamadas, algo que trouxe certo alívio. Com o tempo, foi diminuindo demais, eu diria que até 50%. Já não tem mais essas ligações, nem essas cobranças indevidas. A gente sempre pensa ser algo muito importante, urgente, mas quando olha o celular, é na verdade mais uma daquelas chamadas que tiram a paciência de qualquer um. Para se ter uma noção do quanto as empresas de telemarketing são insistentes, na primeira semana de julho, elas realizaram 1,210 bilhão de ligações. Entre os dias 10 e 16, esse número caiu praticamente pela metade. Isso porque a Anatel decidiu intervir por considerar essa atividade
uma prática abusiva. O relatório parcial divulgado pela agência aponta que o número de ligações vem caindo após a decisão tomada em junho. As empresas passaram a ser obrigadas a adotar medidas para cessar a sobrecarga de chamadas aos consumidores sem efetiva comunicação. São aquelas chamadas curtas de no máximo 3 segundos. A presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Ceará diz que a Anatel determinou ainda a inclusão de números que possam identificar o tipo de chamada. De acordo com a Anatel, as empresas prestadoras de serviço de telemarketing deverão inserir nas ligações e mensagens o prefixo 0303 para evitar ligações indesejadas ao consumidor. Assim sendo, o consumidor poderá identificar a chamada e atendê-la ou não. Desde o início da nova regra, 186 empresas tiveram recursos de telecomunicações bloqueados por 15 dias após infringirem o limite de chamadas diárias, na maioria das vezes oferecendo serviços financeiros de bancos e empresas de crédito. Cláudia Santos ressalta que a população pode denunciar a prática abusiva aos órgãos de defesa do consumidor e até mesmo à Anatel. A empresa que descumprir a norma da Anatel poderá ser penalizada com multa. E o consumidor pode denunciar o telemarketing abusivo à Anatel, aos órgãos de defesa do consumidor, como também pode bloquear através do nãomeperturbe.com.br. Vamos agora ao momento Fé Comércio. O cearense é um comerciante nato. O comércio faz parte da família, da história e da vida de todos nós. Uma dessas famílias tradicionais do comércio que você vai conhecer agora. A Freitas Varejo foi fundada em 1988 pelo meu pai. Ele ganhou uma loja do meu avô e começou a focar bastante no varejo. Ele começou a primeira loja na General Sampaio. Eu tenho bastante lembrança, principalmente na inauguração de uma das lojas, na Bezerra de Menezes, a gente tem há bastante tempo. A gente fez uma festa de inauguração. A loja do Juazeiro era só de R$ 1,99. Foi uma das primeiras no Brasil. Fui morar fora. Teve uma época da minha vida que eu realmente achava que eu não ia voltar para trabalhar aqui na Freitas. Mas depois eu vi, conversando com meu pai, com minha mãe, que eu realmente gostava disso aqui. Quando eu entrei aqui, a gente tinha exatamente 2 pessoas na equipe de marketing, estava engateando com o site. Hoje a gente tem uma equipe maior, são quase 20 pessoas trabalhando entre marketing e e-commerce. Eu acho que essa foi minha contribuição, eu diria, que é realmente trazer esse olhar mais novo, mais diferente, mais inovador. Atualmente, a Freitas está em 6 estados. A gente também tem uma fábrica dentro do grupo de plástico. A gente tem uma equipe de importação muito robusta, que importa dos mais diferentes países. Nós temos planos de expansão e realmente ser líder regional no Nordeste. Esse é o nosso foco. O comércio sempre esteve presente, assim, ele sempre foi muito, sei lá, intrínseco na vida da minha família. Meu pai é comerciante nato. Aprendeu com meu avô, acho que está do DNA mesmo da família, no geral. É por isso que a gente diz, onde tem comércio, tem o sistema Fê Comércio, defendendo o comércio, transformando vidas. O Jornal da Cidade fica por aqui. Acompanhe o que é destaque no Brasil e no mundo no Jornal da Record. Uma ótima noite para você. Amanhã às 6h30 você confere Balanço Geral Ceará Amanhã com Luciana Ribeiro e Miguel Anderson Costa. E amanhã às 4h, estreia JC Eleições com entrevistas com os candidatos ao governo do estado, transmissão ao vivo pelo YouTube do GC+, e também pela rádio Jovem Pan News. Um forte abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau.